Seja bem-vindo ao nosso primeiro episódio do ReveraCast. E hoje estamos com um convidado especial, Paulo Osório, especialista em vendas, referência quando se fala da área comercial de times de alta performance. Mas antes, não esqueça de já seguir o nosso canal no YouTube, já deixa o comentário, segue também a gente no Instagram, perfil ReveraMKT, para acompanhar todos os nossos conteúdos em primeira mão. Paulo, seja muito bem-vindo ao nosso episódio de ReveraCast. É um prazer tê-lo aqui conosco. Vamos falar muita coisa sobre vendas. E se tu lembrar de alguma coisa particular e peculiar aí do mundo de vendas, fique à vontade para trazer para esse momento. Lucas, é um prazer tê-lo aqui conosco. Valeu, somos Luiz. sócios na Revera, estamos à frente desse projeto junto com o Murilo. Então é uma honra para nós também estar liderando esse podcast com o nosso primeiro convidado, não é verdade? Cara, o primeiro convidado que foi, depois de ti, meu segundo professor. Olha a gente só, tomou que honra. café lá atrás, na Maripane. Verdade. Propaganda aí, ó. E, cara, desde lá a gente vem crescendo na parte de marketing. Sou o Lucas Gabriel, sou head comercial aqui na agência. Espero aprender muito hoje, nessa tarde, com o Paulo Osório. Vamos lá, pessoal. Pô, obrigado por me receberem. Muito feliz de estar aqui. Já teve uma breve introdução, né? Então, realmente, sou o Paulo Osório. Muito feliz de estar como primeiro convidado aqui do podcast. Falando um pouquinho só de histórico, trabalho com vendas há um bom tempo, né? O Luiz sabe, eu conheci o Luiz, fez parte de uma equipe que eu estava junto, Exatamente. né? Na liderança há muito tempo atrás. Foi liderado do Paulo. Fui liderado, foi verdade. Foi liderado. E, bom, ano que vem vou completar 20 anos em vendas, então estou bem empolgado aí. Uma história longa já, Uma 2 história décadas longa, praticamente. Exatamente, tem esse rostinho meio jovem, mas não é tão jovem assim. Amo trabalhar com vendas, fiz parte de equipes do varejo, liderança do varejo, venda externa. Trabalhei muitos anos na área de marketing digital, foi onde a gente conheceu, conheci o Lucas também. Fiz parte de equipes na parte de gestão mesmo, na área de supervisão, direção. E hoje eu atuo como mentor de líderes comerciais, fazendo consultoria e treinamentos para equipes comerciais da região, fora também. Mas bem focado na gestão de equipes. O que eu puder ajudar na parte de liderança e de equipes comerciais e processos de vendas, pode contar comigo. Bem legal, Paulo, essa introdução é para a gente poder alinhar mais ou menos o que a pessoa que está nos vendo pode esperar desse podcast, né? Legal. A gente vai fazer um bate-papo bem informal, tem algumas perguntas, também algumas curiosidades sobre vendas, aquele famoso mito, né? Se o vendedor ele já nasce ou ele pode ser treinado, então Boa. algumas coisas que a gente quer desmistificar aqui nesse podcast, porque querendo ou não, a Revera, ela é uma agência de marketing dita 360, a gente faz muitos serviços em marketing, mas o marketing ele atrai o cliente. Exato. E quem de fato faz a venda é o empresário, é o time de comercial que está lá na ponta de flecha recebendo aquele contato. Então, só para a gente já fazer essa introdução e iniciar, até talvez o Lucas também vai poder trazer bastante histórias. Tens alguma referência assim, de alguma coisa muito engraçada que aconteceu no teu mundo, já nos treinamentos, ou alguma questão bem particular de alguma empresa que tu já dirigiu na equipe comercial? Só para a gente poder, cara, é mito, é verdade, e começar por aí, sabe? Olha, Luiz, eu acho que situação inusitada, eu posso dizer assim, que acontece todos os dias, né? Na verdade, assim, a gente quando cria uma cultura comercial, de uma equipe comercial, a gente acaba vendo com bons olhos o lado humorístico, né? Do dia a dia, dos desafios que a gente tem, do que simplesmente reclamar ou sentir muita dor ou, enfim, energia negativa de situações inesperadas que acontecem, que quem trabalha com atendimento ao público sabe, né? Que tem um lado super positivo, a gente conhece um monte de gente legal, a gente faz negócios, né? É uma troca. E tem um lado negativo que, infelizmente, a gente acaba tendo que lidar com pessoas ríspidas, pessoas mega exigentes num nível um pouco acima do normal, expectativas que não se cumprem, né? De vender para a pessoa ou não, para uma empresa ou não. Então, tem várias situações que podem incomodar um pouco na rotina. Agora, quando a gente vê de um lado um pouco mais cômico, o que eu me recordo, assim, que é uma situação interessante? Em equipes comerciais que eu fiz a gestão, a gente sempre fazia um treinamento, né? Olha, quando você vai negociar com uma outra empresa, você tem que fazer essas perguntas, colher esses dados para depois apresentar o nosso serviço, passar os nossos planos e depois direcionar para o fechamento. Enfim, uma linha reta de negociação super básica, né? Só que nesses treinamentos a gente sempre simulava para os vendedores, né, em simulação e treinamento, que é nessa parte que o cliente vai trazer uma objeção.
Que o cliente vai falar, achei caro, esse valor tá um pouco acima, vou dar uma pensada e depois eu volto. Que são objeções normais, né? Vou falar com meu marido, com a minha esposa e depois te dou um retorno, enfim. E a gente sempre treinava como lidar com essas objeções, né? Tá, com o que eu falo quando a pessoa fala que vai pensar ou quando fala que tá caro e tudo mais. E teve uma situação de um vendedor que a gente treinou ele tanto para como contornar a objeção e tudo mais, que no primeiro atendimento que ele fez, bem completo, assim, quando chegou no momento do fechamento, o cliente não trouxe uma objeção. Ele simplesmente falou aquela frase que todo vendedor quer ouvir, né? Tá, e como é que eu faço para contratar? Frase boa de ouvir. Quero pagar. E é esperada por todo vendedor, né? Exatamente, mas geralmente ela não vem tão fácil. Tão assim, simples, né? Exato. Eu sempre digo que isso é um bônus. Quando o cliente vai lá e fala como é que eu faço para pagar, eu quero contratar, cara, encara isso como bônus. É os cosmos, é Deus, é a energia do universo te ajudando a vender. Mas não pense que vai ser sempre assim, né? Mas nessa ocasião, o cliente não falou nada de objeção, falou, tá, como é que eu faço para contratar? E o vendedor novato ainda, ele levou isso com muita surpresa. E ele respondeu pro cliente, tá, mas você não vai me trazer uma objeção? E foi uma situação inusitada. Ele buscou a objeção do cliente. Tipo, achou muito estranho o cliente não trazer uma objeção. Eu tô preparado. Cara, eu treinei pra isso, cara. Preciso que tu me diga que a tua esposa... Mas tá, você não vai pensar, não quer pensar um pouco mais, não quer me falar que achou caro o valor, sei lá, algo assim, né? E foi uma situação cômica porque eu escutei o vendedor falando isso, né, lá da minha sala, e eu só, né, aquela vontade de assim, puxar os cabelos, né, tipo, meu Deus, como assim, né? E foi engraçado, depois eu chamei ele falou, não, nossa, eu soltei sem querer, né, porque na verdade eu tava esperando que ia ter uma objeção e eu ia dar um jeito de contornar, né? Ele foi muito bem treinado, esperando aquela objeção acontecer. Exatamente. Que legal. E assim, acontece de tudo. A gente teve uma equipe por muitos anos que a hora ou outra a gente escutava o vendedor ou vendedora falar alguma bobagem, falava uma frase meio nada a ver, assim, sabe? Uma frase que não faz sentido na negociação. Que a pessoa inventa sem querer no nervosismo, né? E a gente anotava essas frases para toda sexta-feira a gente ler as frases um do outro. Você lembra disso, né? Porque eu lembro. Algumas frases foram minhas, provavelmente. Com certeza. Infelizmente não tem mais esse acesso a esse documento. Graças a Deus, na verdade. Mas se eu procurar bem certinho, eu acho, tá? Interessante isso aí. É, bem bom. Mas enfim, o lado cômico da rotina de vendas, né? É isso. Show de bola. Ô Lucas, tu também agora, a gente estando mais junto, já como sócios há mais de 3 anos, né? A área das vendas, ela é sempre um desafio novo em relação a histórias, né? Porque cada cliente também tem a sua história. É como é que o vendedor, tu entende, como é que ele consegue interpretar esse momento do cliente, de que ele está talvez num dia tão, não, entre aspas, não muito bom, mas tu precisa fazer o trabalho com o vendedor e apresentar aquela proposta para ele, aquela solução que talvez seja a solução da empresa dele. Tu estás levando para ele aquela oportunidade, né? Como é que tu vê esse cenário também? Cara, é um pouco desafiador, porque antes de conhecer vocês, nessa linha do spin, do linha reta, eu era o cara que importa. Sim. Então, cara, era muito desafiador, porque eu chegava no balcão, eu tava conversando aqui com o Paulo. Daqui a pouco, a funcionária chama, e daí eu já me perdia. Então, tipo, quando tu atende na rua, no porta em porta, é muito diferente. Quando eu conheci vocês, o Luiz, depois o Paulo lá naquela padaria me ensinando o roteiro do spin, que eu aprendi essa técnica de eu tirar o cara de um ponto A e levar ele até o ponto B, para mim ficou um pouco mais fácil de eu conseguir entender o cliente, que o não era pro Lucas, era pro produto naquele momento, porque é muito mais não que eu via no porta em porta. Então isso me facilitou a entender mais o cliente, em que momento ele estava da jornada, se tinha consciência ou não, e conseguir ele levar para um outro patamar, seja de venda, ou se não fosse de venda, de um conhecimento para uma próxima etapa na jornada da empresa dele. Eu vou trazer uma visão sobre isso. Todos nós aqui, como consumidores que somos, precisamos contratar alguém ou comprar alguma coisa. Perfeito. Todo mundo que está aqui nessa mesa, ou está escutando, ou vendo, precisa comprar alguma coisa, Tem mas... aquele ditado, né, Paulo? Não sei se vou te interromper. Não pode falar. Todo mundo ama comprar, mas, entre aspas, odeia o vendedor, né? Odeia pagar também, né? Também tem isso. Mas a gente tem um nível de prioridade em comprar ou contratar certas coisas, né? Só que além da prioridade, também vem a questão de eu procrastinar uma decisão. Eu preciso contratar ou comprar alguma coisa, mas eu estou procrastinando essa decisão porque vai levar uma energia minha e tempo para poder resolver. Então isso é normal, na mente de qualquer consumidor. Vou dar um exemplo. Lá na minha casa, eu tenho um fio de internet puxado por cima da minha sacada que não deveria estar daquele jeito. Eu deveria contratar ou eu mesmo instalar uma canaletinha. Não dá para ver direito, tem uma cortina que tapa, mas hora da outra eu vejo. Eu deveria já ter feito isso. É uma coisa que eu tenho que comprar ou contratar ou eu mesmo fazer, comprar o material para fazer, né? Mas eu não fui atrás.
A partir do momento que eu parar de procrastinar a decisão de ir atrás e resolver, isso se torna uma prioridade. Cara, agora isso é importante. Eu vou receber uma visita, eu tenho que pintar o apartamento, eu tenho que fazer alguma coisa. Então é o nível de urgência que eu estou trazendo. Um bom profissional de vendas, ele enxerga esse caminho. Ele enxerga que, de acordo com as perguntas que ele faz, o nível de prioridade do outro empresário, do cliente, ele aumenta. Só que isso só vai acontecer se eu fizer essas perguntas. E isso também só vai acontecer se o cliente responder e verbalizar isso da boca dele. Então, qual que é a diferença de um bom profissional de vendas de um profissional mais amador, talvez? É que o profissional excelente, ele faz o próprio cliente se realizar com as respostas que ele dá, que isso é urgente e é prioridade de resolver. E um mais amador, ele vai mais numa linha de tentar te convencer. Eu te falo porque é importante. Eu te falo porque que você deveria resolver isso de acordo com o meu ponto de vista. Só que eu sou um vendedor que acabou de te conhecer. Eu sou um desconhecido que está dando pitaco no teu negócio, na tua vida, né? Então é meio complicado. Por isso que no varejo tradicional, quando a gente vai comprar roupa ou vai em algum lugar e o vendedor vem muito com um discurso de você precisa disso, aqui é bom para você, mas a pessoa nem desconhece como é que ela sabe que é bom ou ruim, né? Agora, se eu faço perguntas que façam você responder que isso é importante para você, isso é bom ou é ruim, em quanto tempo você quer resolver, é você mesmo que está falando isso. Então, a urgência ela vem de uma maneira mais válida, né? A linha reta que você mencionou, ele é mais nesse sentido, né? Porque toda negociação a gente gosta de falar que precisa ter uma linha reta, né? Tem que ter um início, um meio e um fim. E quando a gente não organiza a nossa reunião, a nossa negociação nessa linha reta, né, imaginária de perguntas em cada etapa, a gente deixa na mão do cliente e na mão do cliente a gente começa uma negociação, ele já quer saber do valor, e daí ele pergunta se a gente entrega isso, e depois ele explica um pouco do negócio dele, aí chega alguém, interrompe a gente começa a contar uma história, e daí eu tenho que começar a perguntar de novo, daí ele pergunta do valor de novo. Então não existe uma linha, né? É todo um embaralho de informação. Quando eu, como profissional de venda, organizo numa linha, o que vai acontecer? Sempre que o cliente tenta sair da linha reta, eu não vou cortar ele, mas eu vou passar um pouco de informação, vou mostrar para ele que eu ainda preciso saber de mais informações para poder explicar, mas eu vou passar um pouco de informação. Só que eu vou voltar da onde eu parei. E quando eu volto da onde eu parei, o raciocínio ele fica muito mais lógico para a decisão final. Se ele fica tudo embaralhado, o próprio cliente ele não vê como prioridade resolver. Fica confuso, né? Exato, e ele deixa para contratar depois, como todo consumidor faz. Nós estamos falando bastante, tá usando bastante a palavra pergunta, né? Sim. Se a gente pudesse dar uma dica rápida, me corrija se eu estiver errado. Tá. O vendedor hoje, ele tá vendo, consumindo conteúdo, consumindo curso, fazendo mentoria, mas eu não tenho possibilidade de fazer isso tudo, certo? Sim. Onde que eu deveria buscar mais informação para eu qualificar e entender melhor as formas que eu vou fazer perguntas? Porque, cara, todas as falas que desse agora anteriormente, tem que saber perguntar, tem que saber como é que ele pode construir essa pessoa que está nos vendo agora. Tá, beleza, tem que saber perguntar, mas por onde é que eu começo a aprender a perguntar? Entendi. Bom, como você mesmo disse, Luiz, tem muito material, tem muita coisa para estudar. Bom, o livro de vendas tem diversos cursos de vendas, tem por todo lado. E o legal é que muitos desses cursos, treinamentos, mentorias, consultorias, ele reúne tudo do melhor e vai te ensinando por etapas. Então é válido fazer. Agora, não quero investir, estou iniciando nessa jornada, eu estudaria um pouco mais sobre escuta ativa e oratória, primeiro, para depois, que é importante. Para depois ir atrás de técnicas mais avançadas. Por quê? Escuta ativa é uma coisa bem clichê, as pessoas falam bastante, né? Que é escutar de verdade as pessoas e analisar o emocional do que a pessoa está me falando. E isso serve não só para negociação, isso serve para a vida, né? Quando eu conheço alguém, eu estou conversando com um parente, com um amigo, com um colega, tanto faz. Se você está me contando uma história, eu não estou pensando na próxima pergunta, eu não estou pensando numa história parecida para te contar. Eu estou pensando, me colocando no teu lugar, no teu emocional, como é que foi com essa experiência que você está me contando? Te entendendo verdadeiramente. De verdade. Então, se você me conta de uma experiência passada negativa, se eu tenho uma empatia real, eu estou me colocando no teu lugar, assim, isso deve ter doído, isso daí deve ter deixado ele abalado. Isso é uma coisa que preocupa também família, preocupa várias coisas. Então, quando eu começo a sentir isso naturalmente, a maneira que eu vou reagir e fazer a próxima pergunta vai ser muito mais natural do que eu já fazer uma pergunta muito genérica. Como se tivesse treinado aquela pergunta, eu não ouvi nada do que tu acabou de me dizer e vou seguir meu script. Exatamente.
E a mesma coisa quando você fala algo muito positivo para mim, de uma experiência, de alguma coisa que você fez que te deixa feliz. E eu também, a mesma coisa, eu me imagino nesse cenário, sou teu amigo, ou acabei de te conhecer, mas já vou com a tua cara, e imagino, pô, o quanto que isso te deixou feliz, o quanto isso te ajuda em outros negócios e tudo mais. Então, a minha reação de validar isso contigo e falar, pô, que legal que você passou por isso, cara, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo gostaria de passar também, então isso deixa o papo mais fluido para eu encaixar uma próxima pergunta, né? Ou se for negativo, falar, pô, cara, sinto muito que você passou por essa experiência ruim, eu acho que é uma coisa que ninguém quer passar, né? Mas realmente, como você mesmo falou, é um aprendizado que a gente tem, então a gente valida, reage de uma maneira mais positiva ou negativa, de acordo com a situação, e depois encaixa uma pergunta melhor, né? Então a gente aprende isso estudando escutativa, o ato de estar presente escutando, né? Tem muito a ver com a atenção plena também, né? Que é estar presente neste exato momento. Escutativa e atenção plena andam lado a lado, porque escutativa é de te eu escutar e analisar o teu emocional e me colocar muito no teu lugar. Atenção plena é nesse momento eu estar 100% com meu corpo e mente e alma aqui com vocês. E quando eu não tenho atenção plena, eu tô conversando com vocês, mas eu também tô pensando no que eu vou jantar hoje, que eu vou assistir, compromisso. próximo compromisso, na mensagem que talvez bipou no meu celular. Então eu não tô tendo atenção plena. Então eles andam muito lado a lado. E a melhor maneira de ver se isso tá bem trabalhado dentro da gente é só a gente pensar muito na empatia real, né? Cada um de nós tem alguém que a gente gosta muito, ama demais, de paixão. Esposa, marido, filho, filha, tudo mais, né? Quando essa pessoa chega pra vocês à noite e conta algo muito legal que aconteceu, a esposa de vocês chega pra vocês e fala, nossa, não acredito que aconteceu no meu trabalho hoje. Fulana foi promovida, eu também, eu ganhei um bônus, a gente ganhou uma viagem, tal. Só dela contar de maneira entusiasmada isso, vocês já ficam felizes naturalmente. Não é mesmo? Perfeito. Você já sente uma alegria junto. É. Mas por que isso acontece? Porque com pessoas que a gente ama, a gente já tem essa empatia real. E a mesma coisa quando vem uma notícia ruim. Quando a pessoa me fala que teve um dia muito ruim, ou que aconteceu uma coisa muito ruim. E só dela contar ou dele contar, a nossa energia já baixa junto, já vem um peso no nosso peito, assim, de, putz, que droga, né? Então, até a nossa própria reação é super natural de tentar consolar, ajudar, né? Então, a gente já faz isso no dia a dia, na nossa vida pessoal. A gente tem que pegar um pouco disso e usar isso nos negócios também. Para trazer essa empatia em relação à pessoa que está ali contigo naquele momento, que querendo ou não, ela também está dando uma atenção do tempo dela para ti, né? Para te ouvir. Exatamente. Só que isso é treinável. Porque daí a gente começa a fazer isso e aos poucos, de maneira bem real, a gente realmente começa a se importar pela vida dos clientes, das pessoas de verdade, assim, no sentido Não de... fica só no interesse, né? Exato, porque de primeira visão chegou um contato para eu ligar, para fazer uma reunião, para eu vender, pelo WhatsApp, por ligação, como seja. O nosso primeiro foco é vender, o nosso primeiro foco é bater meta. Então a nossa energia está mais focada no que eu vou falar para conseguir vender. Quando o foco deveria ser o quanto que eu preciso entender o que essa pessoa precisa para ver se eu realmente consigo ajudar. Se faz sentido o meu produto ou serviço para aquela pessoa naquele momento. Né? Exatamente. E a escutativa, cara, é uma coisa tão importante que no começo eu não fazia muito. E é um erro de todo vendedor. Porque Normal, daí tu começa a falar, perguntar, que tu não ouve ele. Tu já tá pensando na próxima resposta, sem nem ouvir. Aí tu já pergunta, exato, a próxima pergunta. Tu pergunta de novo, tu não escutou, e tu vai indo. Isso acontece muito. Tu não vende nada, tu não fala nada com nada e tu sai dali com nada. E aí... Sai pesado até. Sai pesado. O que acontece? Acontece o pior cenário, que a gente começa uma negociação com pontos negativos. A pessoa já não tem uma boa impressão de você, porque você não escutou ela direito, então a gente ainda tem chance de vender? Tem, mas provavelmente está mais difícil agora. O Jordan Belfort, ele ensina, né, que a gente tem que impressionar alguém nos 4 primeiros segundos. Então a gente tem que mexer com a boa impressão nos 4 primeiros segundos. Na minha visão, 4 segundos é pouquíssimo tempo, né? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Nesse tempo, eu tenho que ter ido com a tua cara. É o suficiente para daqui para frente eu começar a criar um pensamento a teu respeito. E o mais importante é que não existe a segunda e a primeira impressão, né? Então, se tu quer mais, se a primeira impressão ali, não fala nada com nada, se é uma pessoa deselegante, ou pior ainda, se mostrar só interesseira. Aí mesmo tu acaba com bem tudo. Delicado. Ainda dá chance de vender, porque talvez essa primeira impressão foi feita de maneira injusta por parte do cliente, né? Sei lá, a pessoa não foi com a tua cara pela tua feição, pela tua roupa, tanto faz. Beleza, a gente tem mais coisa pra penar, não foi culpa minha, eu fiz meu máximo pra causar uma boa impressão, né?
Mas eu não gosto de entrar num jogo com ponto a menos. Então eu faço o máximo para poder ter essa boa primeira impressão. Por isso que isso já entra junto com outras questões que está sendo falado muito hoje em dia, né? Que é a questão visual também, a questão de apresentação, a questão de estudo que você tem sobre o mercado, sobre o nicho, tudo isso também é para causar uma boa primeira impressão. Então, não tem muito mais aquela realidade, tipo, ó, seja você 100% como você é, como se fosse na tua vida normal. Tá. Não sei vocês, mas em casa, se é inverno, eu tô de roupão, e se é verão, eu tô de calção em casa, tranquilo. Eu não posso usar isso para Na frente negociar. do cliente, né? Perfeito. É onde eu estaria no meu habitat natural. Nisso, já aproveitando esse gancho, eu queria aprofundar um pouquinho. Tu acredita que o líder de uma equipe comercial, ou aquele vendedor que é carreira solo, que está à frente, que ele é líder de si mesmo e que só ele sai para vender, tu acredita que tem algum erro, algum caso específico que, cara, se ele cometer esse erro, vai custar muito caro? Por exemplo, talvez numa apresentação, numa abordagem, como tu falasse agora da roupa. Uhum. Se eu me portar de uma forma errada com a roupa, eu já vou estar queimando o cliente antes mesmo dele me ouvir. Sim. Tu acha que teria alguma questão bem específica em relação a isso, de que um vendedor ou um diretor comercial ele não possa de jeito nenhum cometer? Eu vou numa questão mais óbvia, no sentido de julgar o cliente, sem você conhecer ele de verdade. Isso acontece em todos os ramos. Todos os ramos, né? Pode ser de venda interna, externa, varejo, indústria. Uhum. Acontece muito, sendo líder ou não, tá? Os líderes também podem fazer isso, cometer esse erro, né? Mas acreditar que vou vender ou não vou vender pela questão da aparência do lead, ou pela frase que ele falou, ou por pequeno histórico que eu tenho. Então é julgar a pessoa sem antes conhecer de verdade. Na verdade, julgar por se julgar a gente não deveria fazer nunca, né? Uhum. Mas naturalmente a gente tem esse instinto, né? A gente já trabalhou todos aqui em equipes de vendas, né? A gente escuta o nosso colega vendedor falando, pra esse cara eu não vou vender, porque ele falou isso. Uhum. Esse cara é só curioso. Esse cara aí, cada um tem os seus bordão, né? Eu chamo de boi louco. Às vezes vem os clientes são muito boi louco, a gente não sabe, ele vem com umas ideias muito estranhas. Só que tem muito boi louco que, cara, é uma personalidade meio assim dele, mas ele pode contratar e faz sentido que o meu produto ajuda ele. Um baita cliente, né? Exato. Então ele pode ser bem fidelizado. Só que se eu não dar uma oportunidade de escutar mais ele e dar uma atenção boa para ele, posso estar perdendo uma excelente oportunidade de negócio, como também estou sendo injusto. Estou fazendo uma coisa errada, estou julgando a pessoa de uma maneira antecipada, e isso por si só, em questões de ética e valores, já está totalmente errado, né? Uhum. Então não é só pela venda que a gente faz, né? Quando eu trabalhava no varejo, eu tinha isso muito mais nítido com colegas de trabalho, né? O varejo é aquela coisa, né? Loja física, o cliente vem, aí aparece de todo tipo de cliente, homem, mulher, idoso, jovem, criança, todo tipo de cliente. E é muito fácil você cair na cilada de julgar a pessoa pela aparência, pelo sotaque, pelo jeito que fala, o cliente é chato, não é chato, e aí você não dá o teu melhor por conta que você Você já acha... cria um rótulo na pessoa antes dela Exato. chegar. E eu me lembro que alguns líderes, assim, meus, de muitos anos atrás, falavam assim para toda a equipe, né? Olha, não julga o cliente, porque esse cliente, muitos deles eles compram e muitos deles fidelizam. E às vezes julgar pela aparência você está dando tiro no pé porque ele ainda pode comprar. E na época isso foi muito marcante para mim, porque, cara, verdade, isso faz total sentido. Atualmente eu penso além disso. Eu penso além de, tipo, cara, que egoísta que eu ainda tô pensando em não julgar alguém por conta somente que ele ainda pode comprar. Eu não devo julgar alguém porque simplesmente é errado julgar alguém. E ponto final. Eu vendendo pra ti ou Simples não. assim. Não preciso vender pra ti pra saber que é errado eu julgar, Uhum. né? Então, e sim, ainda tem a consequência que no final das contas a pessoa pode comprar, mas isso não deveria ser o foco. O foco é que se a pessoa quer a tua atenção e você vende um produto ou serviço, você tem que dar o teu melhor em todas as fases da tua vida, independente se é pelo WhatsApp, se é presencial, de qualquer maneira, né? Uhum. Então, acho que isso é uma cilada aí que eu vejo que é um erro que ainda existe no mercado de vendas como um todo, e é muito complicado porque daí a nossa profissão vendedor, ele é muito prejudicado com isso. A gente culturalmente já não tem não é uma profissão que a galera se orgulha de maneira cultural. Não estou falando que ninguém se orgulha, não estou generalizando, mas culturalmente é mal difícil visto, né? alguém falar assim, no sentido assim, meu sonho de vida era ser vendedor. Ou uma mãe, né, falar assim, o que eu mais quero é que o meu filho cresça e seja um excelente vendedor. Infelizmente, isso não é uma realidade. Uhum. Mas é porque também tem muita coisa da nossa profissão que interrompe isso, né, que prejudica isso, né. Agora, pessoas de bom e mau caráter existem em todas as profissões. Sim. Mas o varejo e vendas tradicionais, como a gente
tem por todo lado, e a gente precisa comprar o tempo todo, é onde é mais visto, né? Essa questão do varejo, tu falou do atendimento, do julgamento. O ano passado a gente foi pro evento do Thiago, em São Paulo. E daí, cara, a gente foi no shopping JK, que é bem top, né? Sim. A gente entrou na loja da Gucci e, cara, me impressionou. Os caras tudo de terno, alinhado, de fone. E eu pensei, esses caras não vão atender a gente, porque a gente não tava tão bem vestido, talvez. Quanto eles. Exato, para naquela Sim. loja. Sim. E me surpreendeu, porque o vendedor veio e até falei pra ele, cara, eu jurava que tu não ia me atender. Ele disse, não, se não te gerar uma experiência agora, por mais que talvez tu não tenha condição, quando tu tiveres condição, tu vai lembrar de quem? Tu vai lembrar de mim que te atendeu aqui na Gucci. Exato. Então, cara, quantas empresas, talvez um porte menor, não tem esse cuidado de atendimento com o cliente, né? Então, se eu não atender bem um cliente, não tendo esse julgamento que de fato é errado, é antiético, e não gerar para ele, proporcionar uma experiência, além de ele nunca voltar, ele ainda vai falar mal da minha loja. Exatamente. E a gente tem um grande poder negativo, né, de uma má experiência de um cliente só. Detrator, Um cliente só pode ser o motivo da falência de uma empresa, É. se a gente for pensar. Que a gente nunca sabe quem é esse cliente, quantas pessoas ele conhece, o quanto que isso vai ser divulgado, não vai ser divulgado. É só fazer a pessoa que está nos assistindo pensar. Qual foi a última vez que tu elogiou uma empresa para 10 amigos e qual foi a última vez que tu falou mal de uma empresa por algum motivo para 10 amigos? Com certeza vai ser que tu falou mal. Bom, você trouxe um ponto que eu falo até em aula para alunos de curso de vendas que eu faço. O poder que o mau atendimento tem é o seguinte: quando a gente é mal atendido, qualquer um aqui que está ouvindo, vendo ou escutando, quando a gente é muito mal atendido, isso gera um transtorno no nosso emocional, na nossa experiência, no nosso dia, na nossa semana, talvez, né? E por conta que é um fato inusitado, no sentido assim de energia negativa, a gente faz questão de alertar mais pessoas a respeito disso. Então foi feita uma pesquisa benchmark nacional, que quando você é muito mal atendido, você tem o poder de contar essa informação para mais 5 pessoas. Olha aí. Do teu convívio. Amigo, familiar, colega de trabalho, tudo mais, né? E essas mesmas 5 pessoas, cada uma delas pode contar para mais uma. No sentido de, tipo, meu amigo, meu marido, meu irmão foi mal atendido lá naquela empresa, cuidado, não compra lá. Então eles vão lá e... 10, literalmente. Exatamente. Agora, vamos supor que a gente tem uma empresa juntos e a gente tem um vendedor na nossa operação que todos os clientes que ele atende mal. Mas ele atende 5 clientes por dia. Aí você faz 5 vezes o número de dias do mês que ele trabalha, do semestre, do ano, ou o tanto de pessoas que por ano recebe um mau atendimento. Só ele atendendo. Agora lembra, de todo mundo que ele atendeu, ele contou, esses clientes contaram para mais 5, e desses 5, cada um deles pode ter contado para mais um. Então você vê o poder que o mau atendimento tem, né, no sentido de difamar a minha empresa. E porventura, no final das contas, é bem injusto, né? Porque a minha empresa talvez é uma empresa boa, tem diferencial, tem serviço bom, tem outros vendedores e vendedoras que atendem bem. Só que eu, como gestor, não me liguei que tem uma pessoa que está lascando minha empresa. Teria alguma dica para esse gestor conseguir identificar isso? Como é que ele poderia, de uma forma muito prática, cara, eu tô começando a sentir que o meu movimento tá baixando, não consigo identificar por quê. Botei outras culpas, mas não olhei para dentro. Isso já faça desde o início. Então, a loja é nova, é antiga, tanto faz, mas... Se é 1 ou 5 vendedores, tanto faz. tem que estar de Pesquisa de satisfação dos clientes. Tem que estar rodando sempre. Então, o cliente comprou com você tem um cadastro lá por WhatsApp, por algum lugar, a pessoa tem que receber uma pesquisa de satisfação de atendimento. Não dá para fazer isso com todos os clientes, se você é varejo, por exemplo, né? Mas para outras operações dá. Mas mesmo assim eu sou varejo. Beleza, faça isso em um bom volume. Naturalmente vai aparecer ali gente reclamando. Agora, se vende demasiado e é demasiado falado de uma pessoa ou outra do time, aí eu já sei como corrigir, né? Como resolver. E bons treinamentos básicos também, né? Que também não é aquela coisa assim, agora eu vou demitir porque a pessoa não está atendendo bem, mas vamos lá, você treinou ela a atender bem, você treinou ela isso aí é uma a fazer dificuldade, o né? básico. Isso aí, das empresas que eu visitei, desconheço as que eu visitei que tem treinamento interno de comercial. Difícil. Nasce quando? Cara, faz um ano. Aí vai ver o treinamento, não é um treinamento. Às vezes é só a fala de... Só as boas práticas. Bem-vindo à nossa empresa. Porque o cliente que é mal atendido, ele não vai falar, né? E daí ele gera um negócio que é pior aí, que é justamente aquilo que tu falou. Eu já conversei com pessoas que acabaram falando que aqui é caro, ou aqui é mal atendido. Eu perguntava, cara, mas você já veio aqui? Não, cara, nunca vim. O Paolo, entre aspas, me falou que era ruim. Exato. Daí tu acaba tendo esse giro negativo sem tu saber, né? E a tua empresa acaba
sendo mal falado na região. E às vezes é um vendedor que te mostrou os produtos mais caros da empresa, sendo que a gente tem uma variedade diferente, então a fama ficou super negativa pro lado de que é caro. Mas voltando na questão perguntas, talvez esse vendedor não tenha perguntado e escutado o que de fato aquele cliente que estava querendo comprar. Que muita empresa só passa o treinamento na primeira semana ou algum formato de acompanhamento com outro vendedor, gerente da empresa, e depois nunca mais. A pessoa não treina mais. E um ecossistema comercial ele tem que ter treinamentos constantes, né? Que daí da maneira que possa ser colocado na rotina, mas tem que ter. Na minha visão mais pessoal do negócio, eu digo que no mínimo, já isso sendo pouco, um treinamento mensal deveria ter. De temas de negociação, de comunicação, de objeção, de fechamento, de abordagem, enfim. Mas temas separados poderiam ser abordados de uma maneira... E o ideal é que fosse semanal. Paulo, eu vou até trazer a questão de treinamento, falando nisso. Talvez as pessoas pensam o treinamento como uma dificuldade para implementar. Eu não tenho tempo, talvez eu não sou capacitado. Mas se tu é o gestor do teu negócio, tu sabe muito bem, ou deveria saber, as principais dificuldades, dores dos teus clientes para quebrar aquelas objeções e realmente converter venda. Um dos treinamentos que eu sofria quando eu era liderado por ti, vou abrir meu coração nesse momento, famoso roleplay. Tá, simulação de atendimento. Esse treinamento ele é um treinamento que causa muito efeito lá na frente, na ponta da venda. Sim. Eu converso muito com o Lucas sobre isso, muitas vezes a gente faz, mas ele é um treinamento que talvez a pessoa, eu não quero criar outro tipo de treinamento. Cara, faz só essa simulação de venda. É o mínimo. Que tu vais conseguir avançar muito, que eu acredito que a tua equipe. Se tu pudesse falar um pouquinho mais do que seria essa simulação, como é que a pessoa que está nos ouvindo poderia implementar? Bom, geralmente um processo de vendas tem algum tipo de script de atendimento, script de perguntas, né? Não precisa ser um script super robótico, que é necessário fazer as perguntas iguais, estão no script, mas é uma linha reta, que nem a gente falou antes, né? Geralmente eu abordo assim, eu faço essas primeiras perguntas, eu quero entender mais disso, daquilo, eu identifico um problema, identifico por que não foi resolvido, em quanto tempo eu quero resolver, para depois eu resumir os pontos mais importantes, apresentar a minha proposta, o meu produto ou serviço de acordo com o problema que ele me trouxe, para direcionar técnicas de fechamento. Linha reta básica, super normal. Tem muito detalhe, né? Mais difícil. É assim, né? A grosso modo, né? A grosso modo. Agora, como o mercado ele é muito amplo, no sentido de tipo de cliente que a gente atende, de acordo com a personalidade, de acordo com a experiência, idade, sexo, várias coisas, muitas vezes essa linha reta ela não é cumprida pelo medo do profissional de vendas de fazer e também simplesmente por, enfim, desorganização, né? Porque o cliente não me respondeu assim, eu não dei sequência. O cliente não é monossilábico, então eu não consegui manter a conversa. Então é aí que a simulação de atendimento, que a gente chama de roleplay, é muito importante, porque ele é muito feito para o vendedor se acostumar a fazer essa linha reta e simular ocasiões diferentes de quando o cliente responde assim, assim, assim. O gestor, o líder, analisar isso para ver se a reação do vendedor está boa, o tom de voz, a autoridade, se ele está entusiasmado, se ele está fazendo um atendimento personalizado mesmo, mais humanizado, ou se está muito robótico. Então, tem muitos pontos principais que uma simulação é feita para a gente poder anotar e ir evoluindo a cada simulação que a gente faz. Então esse é o ponto, mas realmente é um pouco constrangedor, porque é tipo um teatro, outras pessoas estão escutando, a gente acha que vai ser julgado, que a pessoa... desconfortável. É desconfortável, aí acontece de tudo. Mas cria um avanço muito grande na equipe. Muito grande, muito grande. Tem o vendedor novato que fica com super vergonha porque ainda está aprendendo, vai errar, e ele sabe que ele vai errar, ele sabe que os outros vão notar, então ele acha que, enfim, vão achar ruim dele. Tem um vendedor veterano que já vende bem, só que agora ele está tentando se adaptar a um formato de linha reta, só que ele tem medo de ser mal visto pelos outros vendedores, porque esse formato ele ainda está aprendendo, então ele também vai errar, então ele não quer fazer esse formato, ele tem um pouquinho, né, de bloqueio. Medo de achar que ele não sabe vender daí, né? Exato, só que ele sabe, né? Ele tem toda uma bagagem. Então, com a consistência de fazer esse tipo de treinamento, as coisas vão se moldando e vão evoluindo muito. Agora, tem um outro formato, Luiz, que eu estou adicionando para esse tipo de treinamento, que é o formato gravação real. Então, a gente pega uma gravação real de um atendimento com o cliente final, que foi gravado e foi autorizado a gravar, é claro. Sim. E, ao invés de a gente fazer a simulação, a equipe analisa o teu atendimento real. Boa. Se você fez a linha reta. Então, o Luiz atendeu o Lucas na semana passada, gravou essa reunião, e a gente vai assistir todo mundo junto a essa reunião gravada.
Então é parecido com o roleplay, só que não é teatro, né? Não é simulação. Uhum. É vida real, só que a gente anota aqui, ó, que ele falou bem, aqui faltou isso, faltou aquilo. Interessante isso aí. Então você tem que fazer os dois, na minha visão. Tá. O roleplay para moldar e a ensinar, para o cara pegar o jeito, e a análise da ligação gravada para ver na vivência real se deu certo ou não deu certo. Porque chega um ponto, Luiz, que o roleplay, depois de muito bem feito, o vendedor que está no roleplay, ele sabe que ele tem que fazer as perguntas para impressionar o seu líder, a equipe, então ele meio que sempre vai fazer desse jeito. Tá Só acostumado já. só que talvez na vida real ele não está fazendo. Ele guarda esse jeito de fazer para a simulação. Só que isso acontece depois de um tempo, ele precisa primeiro aprender, né? Então a análise da gravação é algo que eu dou como sugestão, que também vem como uma segunda etapa. Show de bola. Tem mais alguma coisa para montar em relação a isso, Lucas? Não, pra mim foi desafiador aprender a questão de fazer roleplay, de ter um roteiro na cabeça, até o ponto que eu entendi que eu não precisava saber o roteiro inteiro. Eu Sim, precisava saber na minha cabeça em que ponto da conversa eu tava. exato. Aí eu consegui... Para manter a linha reta, né? Exatamente. Porque eu atendia muita farmácia. Sim, Cara, farmácia, ao mesmo tempo que eu tô falando com o dono da farmácia, ele começa a chegar gente, ele tem que atender. Daí o que eu comecei a entender? Eu tinha que voltar um passo atrás na minha cabeça para ele entender onde que a gente estava conversando para poder avançar. recapitular onde vocês pararam. Então eu levei um ano para colocar na minha cabeça, não sei se é muito, é pouco, Sim, mas cara, para entender que eu tinha uma jornada que tinha que estar na minha cabeça e em cima disso eu fazia as perguntas, a implicação e tocava ali em diante a linha reta. e assim, para deixar mais básico, para as pessoas entenderem a importância de ter uma linha reta, né, que ter um script linha reta, é que assim, o script é o que está dentro da linha reta, na verdade, né? É mais no sentido que você tem mais chance de vender no final do que se você não fizer. É simples assim. Porque quando a gente faz a linha reta, a gente personaliza muito mais o atendimento no sentido de fazer perguntas abertas e fechadas para coletar informação importante e a gente conecta os pontos. Então, quando a pessoa me fala que ela tem X problema para resolver, eu vou perguntar para ela o que impediu ela de resolver ainda, o que ainda não aconteceu, que ela gostaria que acontecesse para ela resolver dessa vez. É só para trazer mais urgência, é só para a pessoa mesmo se realizar que ela precisa resolver isso aqui. E também se perguntar o porquê que não resolvi, né? E o quanto tempo. Tá aí, quanto tempo que é o ideal para você resolver? Qual que é o tempo que você já pensou que você quer isso como resolvido? E é uma outra pergunta que as pessoas às vezes não se fazem. Se alguém me perguntar hoje, Paulo, em quanto tempo você quer resolver a caneletinha lá do teu cabo de internet? Eu nunca me perguntei isso. Será que eu vou resolver esse problema meu até o final do ano ou eu vou criar vergonha na cara e Comprar um bolo resolver para essa semana? Fazer um bolo de ou aniversário. amanhã, né? Então, agora, quando alguém me pergunta isso, faz eu ter mais seriedade em responder. Eu gosto muito de comparar a linha reta e a gente fazer perguntas inteligentes e fortes para os clientes com terapia. Vocês já foram para terapia? Já fiz. Bom, quem foi sabe como é que é. O psicólogo ou psicóloga, ele não vai lá e fala, Lucas, você tem um problema e é assim que você resolve. Isso aqui tá errado, faça o certo. Ó, esse é o caminho de você resolver. Ele não faz isso, ou ela não faz isso. Ele vai te fazer perguntas para você mesmo entender o quanto que isso é grave ou não é grave, o porquê que isso aconteceu, o que levou de um ponto para outro e o quanto que isso te incomoda numa forma que te impede de fazer outras coisas. Mas ele nunca vai impor ou falar isso, ele sempre vai te perguntar, que chega um ponto que parece que é um jogo de criança, assim, né? Sabe, criança que fica perguntando, pai, mas por quê? E por quê? Por quê? Por quê? É tipo isso, só que ele faz perguntas melhores, né? E só de eu verbalizar e colocar na mesa toda a minha situação, chega um ponto que meu cérebro, meu emocional se prepara para resolver. Aos poucos, mas se prepara. Começa etapa por etapa a tentar resolver as suas questões emocionais. Então, isso na terapia. Agora, na venda é muito semelhante. Quem é vendedor não é psicólogo, mas quem é vendedor pode estudar perguntas boas que façam o cliente trazer com maior prioridade e tentar resolver as questões que ele tem para resolver. Que nada mais é do que levantar a prioridade dele de resolver aquele problema para que de fato traga uma solução para aquela dor dele. Perfeito. E lembrando que levantar a prioridade não é eu falar para você que é prioridade isso. É eu fazer perguntas que você verbalize que, cara, tá na hora de eu resolver essa questão. Isso entra a escuta ativa novamente, Total, porque 100%. o que acontece? Geralmente o vendedor que ele fala demais, ele pergunta e ele já responde. Sim. Porque ele acha que perguntar e ter uma pausa de 3 segundos na cabeça de quem vende, tô falando por mim, parece uma eternidade. O silêncio É uma mortal. eternidade pra te resolver isso aqui em tanto tempo? É, né?
É, né? Não, cara. Imagino que é, né? É. Então tá, vou fazer a próxima pergunta. Aí tu já atropela, tu já não sabe mais nada e não vai vender no final. Ou vai passar mais O trabalho. silêncio é algo que é incômodo. Eu te digo que foi uma das coisas mais difíceis para mim. Pra mim também. Saber lidar com o silêncio quando eu tô conversando com o cliente. Porque parece que tem lacunas que eu preciso preencher. Sempre foi uma dificuldade. Eu aprendi a lidar com isso há poucos anos atrás. No varejo, quando eu trabalhava no varejo como gerente ou como vendedor, eu não sabia lidar. Eu realmente era o vendedor que falava pelos cotovelos. Fazia pouca pergunta. Fazia pergunta, mas não fazia perguntas profissionais. Só que eu era tão simpático e tão acima da média dos outros que eu vendia bem e batia meta. Mas às vezes eu penso, nossa, se eu pudesse ter as técnicas, né, que eu tenho hoje no varejo, eu teria vendido muito mais. Então, nessa questão do silêncio, é algo psicológico mesmo, né? Quando a gente estuda oratória, isso vem muito, né? Quando você vai dar um treinamento, uma palestra ou algum tipo de apresentação para mais pessoas, se você não aplica a pausa, você não está dando tempo para o cérebro de algumas pessoas que estão escutando captar a informação que você acabou de passar e entender no seu inconsciente o quanto que isso é legal ou não é legal, machuca ou não machuca, se mexe psicologicamente ou não mexe. Se você só fala, chega um ponto que a pessoa ela desvia a atenção. É incômodo pra gente ser vomitado tanta informação, que daí chega um ponto que eu desligo e começo a pensar na minha janta. Show. O que eu vou comer no jogo do Criciúma, sabe? Ô, Paulo. Ou se tu fala muita informação também, ideia, estratégia, no fim o cliente não sabe mais se ele vai comprar ou não. Também. Porque daí tu gera muita ideia pra ele que ele tem possibilidade de fazer, só que começa, beleza, agora, por onde que eu começo? Só que tu não fala pra onde ele começa. Tu despejou tanta coisa na cabeça dele, cara, gostei de tudo, minha cabeça tá fervendo, vamos conversar semana que vem. E colocando um ponto sobre essa questão de vomitar muita informação, é que acontece que o cliente, que nem você falou, ele tinha um problema para resolver, mas agora ele entende que tem vários. E quando você sabe que tem vários problemas para resolver, você não sabe por onde começar. Não resolve nenhum. Não resolve nenhum. E também tem a questão que tem cliente, independente do negócio que a gente vende ou presta, que ele não quer fazer um papel de bobo. Ele não quer fazer o papel de que não entende sobre isso. Então ele até quer que você ajude ele, você pensa em te contratar, mas como ele sabe que ele vai ter que parar para aprender certas coisas e ele não quer admitir que precisa parar para aprender, ele procrastina a decisão. Por mais que é importante, ele falou que tem que resolver em tanto tempo, ele procrastina. Então o lado de educar o cliente de como é simples resolver passo a passo é muito importante antes da gente apresentar o nosso produto ou serviço. Muito legal esse bate-papo, bastante conhecimento, bastante prática, né, Lucas? Paulo, obrigado pela tua vinda, mas antes para a gente finalizar, de fato, eu queria que tu conseguisse fazer um resumo, talvez em uma frase, um parágrafo, de, cara, linha reta, perguntas, escuta ativa, de uma forma muito rápida, talvez numa dica, num corte, vamos dizer assim, que seja um corte específico. Estou no comercial, mas eu quero aprender um pouco mais, estou tendo dificuldade em venda, o que de fato eu devo aplicar para não ouvir tudo que eu ouvi até agora, ficar com muita informação e dizer, cara, não sei o próximo passo. Qual seria a tua dica? Vamos fazer um resumão da linha reta, que eu acho que vai ajudar a galera sobre alguns macetes em cada uma dessas etapas, tá? Vamos lá. Quando eu faço uma abordagem, na etapa de abordagem, onde a gente cria rapport, é onde a nossa conexão ela tem que ser genuína. Então, você tem que chegar a valores que eu tenho parecidos com o teu. As pessoas usam quebra-gelo nessa parte, né? Que é a primeira etapa de construir rapport. Não é a principal, é a primeira parte. Que é o quê? Fazer perguntas ou comentários de questões pessoais, de vida, de convívio. Simplesmente para eu mostrar para você que eu não sou uma pessoa chata. Eu não sou um vendedor chato que vai querer te empurrar produto. Então, eu estou criando relacionamento e conexão com você, fazendo esse quebra-gelo. Então, o quebra-gelo é uma etapa muito importante. Da abordagem para a sondagem, é muito importante ter uma pergunta de transição, que é uma pergunta aberta. É uma pergunta que faz, talvez, o cliente já passar todas as informações que é interessante de eu entender. Geralmente é uma pergunta no sentido assim, o que te motivou a falar com a gente hoje? O que você viu de mais interessante na nossa empresa que fez você tomar o ato de conversar com a gente? É uma pergunta aberta que faz o cliente talvez já falar, tive uma experiência passada ruim, já comprei um produto, não funcionou, fui atendido mal aqui, fiz aquilo. Talvez a pessoa vai me dar muita informação. Então eu estou mais preparado para vender. Talvez a pessoa vai me dar pouca informação. Ela vai falar, vim um pouco como curioso. Ok, eu já sei que tem que fazer mais perguntas. Na sondagem eu tenho que escolher perguntas, que é a outra etapa da linha reta, que são perguntas que especialistas fazem. Se eu fizer pergunta muito genérica, o cliente pode me ver como amador. Se eu fizer perguntas que especialistas fazem, perguntas que geralmente têm a ver com o mercado, com o nicho, ele já começa a me entender como autoridade também.
Então as perguntas têm que ser muito boas e elas também têm que ter boas reações, que é aquilo que a gente falou da escutativa. Perfeito. Se a pessoa fala algo positivo, de energia positiva, eu continuo nessa energia. Se ela me fala uma coisa de problema, de dor, eu vou numa energia também assim, né? Aí, de acordo com essas perguntas respondidas, eu começo a analisar qual problema ela veio resolver comigo. Ela quer resolver uma dor ou ela quer cumprir um desejo? Então, essa é a etapa de problema. Dor é o quê? Ela quer me contratar para resolver uma questão, um desafio, um problema. Legal, então é dor. Esse é o psicológico da pessoa. Não, é desejo. O meu produto não resolve um problema, mas ela tem desejo em comprar isso. Geralmente isso funciona muito para restaurante, para lanche, para troca de modelo de celular de uma edição para outra, tudo isso é desejo, né? Tem desejo, né? Eu não tô com dor de comer um cheesecake agora, eu tô com desejo. Muito visual, né? E eu tô literalmente com desejo de comer um cheesecake agora, mas não me dói não comer, né? Então, quando eu identifico isso na etapa de problema e dor, eu também começo a entender o porquê que ela ainda não resolveu, em quanto tempo quer resolver tudo isso que a gente falou, né? Eu acho muito interessante sumarizar e colocar na mesa os pontos mais importantes que a gente conversou nessa negociação, simplesmente para o cliente entender que a situação dele é essa. Ó, você nos procurou por conta disso, você teve essa experiência passada, o que você quer resolver é essa questão e você quer resolver em tanto tempo. Aí sim eu vou apresentar o que eu vendo. E quando eu vou apresentar, essa minha apresentação ela sempre tem que ser personalizada. Ela não pode ser uns slides ou apresentar o produto para vocês como eu faço para todo mundo. Porque senão não faz sentido eu te fazer tanta pergunta se eu vou te apresentar igual para todo mundo. Eu tenho que conectar os pontos. De acordo com essa informação A que você me trouxe, é aqui que a nossa empresa resolve essa questão. Essa tua preocupação que você trouxe aqui, isso daqui é um dos nossos diferenciais. Inclusive, tem clientes que nos falam muito bem, nos dão pontuações máximas por conta disso. Então, eu interligo os pontos para que quando chega a parte dos valores, do que eu vendo, a pessoa não fica surpresa de ser um valor qualificado. Porque ela viu que a minha proposta ela é personalizada de acordo com a realidade dela. Então, ela não acha caro. Ela pode não poder pagar. Mas ela vê muito valor nessa minha apresentação final, né? E quando chega no momento de fechamento, caso tenha objeção, lembra sempre de isolar a objeção. É só isso que impede de a gente fechar negócio, fulano? Ou se eu resolver essa questão que você está me trazendo, a gente fecha essa parceria hoje. Isolar a objeção, na minha visão, é uma das estratégias mais mágicas, no sentido que quando a gente começa a aplicar, a gente vende muito mais. Não quer dizer que resolve todas, mas ela resolve muito problema. E quando a gente isola e o cliente fala que sim, se você resolver o preço para mim, eu compro agora, ele colocou um compromisso comigo de que é só isso que está interrompendo. E se eu consigo fazer uma condição, uma flexibilidade, uma carta na manga, e a pessoa vai comigo, ela não pode falar que agora vai pensar, que ela tem que falar com o marido, com a esposa. Não dá para voltar atrás. Né? Exatamente. Alguns são meio sacanas e voltam, mas é difícil. Então a gente conclui pelo fechamento. Então essa é a linha reta. De maneira bem básica, né? Claro. Tem muito mais detalhe. Mas a gente pegando esses pontos principais em toda essa linha reta, aplicando isso daí, a gente já tem muito mais resultado. Uma verdadeira aula, né, Paulo? Cara, quero te agradecer demais. Para quem conseguiu ver esse finalzinho aqui, eu tenho certeza que se for aplicar, anotar tudo que tu falou, já vai conseguir fazer um diferencial no seu dia seguinte de venda. Mas eu quero deixar um espaço até para te poder falar, cara, eu preciso me aprofundar ainda mais. Como é que eu converso com o Paulo? Como é que eu posso ser mentorado pelo Paulo? Aproveitar o espaço também para vender teu peixe, né, Paulo? Opa, claro, vamos lá. Bom, é bem simples, pessoal. Pelo Instagram, paolo.osório, tem todos os meus contatos lá. Eu tenho um grupo de WhatsApp que qualquer um pode entrar, o acesso é gratuito. Lá, praticamente todo dia, eu trago muito insight de venda, mando áudio, mando texto, mando muita coisa antecipada nesse grupo de WhatsApp. Então, dá para entrar nesse grupo, que tem muita gente que participa. É um grupo que só eu passo informação, não é aquele grupo aberto. Então, não é aquele grupo chato de condomínio, que todo mundo dá pitaco, assim. No Instagram também tem bastante conteúdo lá direcionado à venda, atendimento, gestão comercial, e meus contatos estão lá, só me chamar, a gente troca ideia. Eu faço treinamentos para equipes, né? Equipes comerciais, então time de vendedores, e também faço consultoria para líderes comerciais. Então esses são os meus 2 serviços principais. No Instagram vocês me encontram. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Paulo. Tamo junto. Quem aproveitou e quem ficou até o final do episódio, quero te pedir mais uma vez, segue, compartilha, comenta, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos bem específicos, para que você também possa estar aprendendo com os nossos convidados. Paulo, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado por me receberem. Segue o perfil Revera MKT no Instagram. E segue Revera com H, tá, gente? Ah, bem lembrado, Lucas. Bem lembrado. Revera com H. E se a gente se vê no próximo episódio.